Melo na voz aqui da Ponto Digital e no vídeo de hoje vamos falar sobre ordens de serviço. Já citei ordens de serviço em outro vídeo aqui no canal, onde estou passando dicas para quem trabalha ou é dono de assistência técnica, mas lá foi só um resumo, um geral bem rápido na verdade. Mas nesse vídeo aqui a gente vai entender de forma completa o que é, como fazer e por que você deveria estar fazendo se já não faz. Além de que eu vou estar deixando um modelo para download aqui na descrição, totalmente gratuito e editável, tá? Mas antes de continuarmos, eu vou pedir que você se inscreva aqui no canal, não se esqueça de fazer isso. Também já dê um like nesse vídeo se isso te ajudar e assista esse vídeo até o final, porque a gente já tem um bom tempo de experiência até no mercado e eu vou estar passando dicas valiosas aqui para você que talvez esteja iniciando agora. Bom, dito essas coisas, vamos continuar. E depois eu também vou deixar o link das dicas aqui no card, tá? Então você vai dar um toquezinho aqui e você vai assistir aquele vídeo quando você terminar esse aqui, porque lá também tem dicas preciosas. Então, vamos lá. Primeiro, o que é ordem de serviço? Ordem de serviço é a nota de entrada do aparelho na sua assistência, tá? Então nessa nota vão conter os dados do proprietário do aparelho, os dados do aparelho e o que é que vai ser trabalhado, reparado naquele dispositivo, tá bom? Isso também pode ser um orçamento, tá? Mas mais importante do que isso, a ordem de serviço ela é um contrato entre você e sua empresa com o seu cliente, onde ali vão estar presentes os termos da garantia, onde você pode escolher a assinatura do cliente, caso queira, e demais coisas, tá? Então enxerga a ordem de serviço assim e dê esse nível de importância a ela. Ela é um contrato do serviço que vai ser feito de você e sua empresa para o seu cliente. E os termos que tem ali, eles têm que ser assegurados e cumpridos para ambas as partes, beleza? Tanto para você que está oferecendo e prestando o serviço, tanto para o cliente que está contratando um serviço. Além de que você fazer esse contrato sempre que o cliente chega até a sua loja com um aparelho com defeito, dá um outro nível, um outro grau de profissionalismo para você. Imagina se o cliente chega para você com um ou dois aparelhos, e aí você só pega esses aparelhos, conversa ali com o cliente rapidinho e cola um papelzinho atrás anotando o nome do cliente, o primeiro nome do cliente. Veja que isso não apresenta profissionalismo nenhum. Só que aí é bem diferente quando o cliente chega até você, você já tem a sua ordem de serviço lá pronta, seja ela em papel ou seja em um sistema, você vai coletar os dados do cliente, você vai pegar mais informações sobre o aparelho, você vai fazer um checklist se possível, você vai colher a assinatura do cliente e entregar uma via também para o cliente, onde contém CNPJ, telefone, arroba para redes sociais, endereço se possível, se interessante. Então veja, dá outra cara, tá? Então a ordem de serviço ela é tanto importante para mostrar que você é profissional de fato e trazer esse ar de profissionalismo para sua empresa, esse ar que dá uma confiança a mais, tanto porque ela é um contrato que vai proteger você e proteger também o cliente. Perfeito? Para ficar um pouquinho mais claro, quando a gente for exemplificar aqui, eu vou abrir aqui a tela do meu computador com vocês, onde eu vou estar apresentando a ordem de serviço que eu utilizo, tá? A ordem de serviço que a gente utiliza aqui na assistência, onde tem os termos, tem tudo que a gente faz aqui, sempre que o aparelho chega a gente, beleza? Então vamos lá. Então olha só, já estou aqui com minha ordem de assistência aberta e aí a gente vai passar por cada uma das partes dela, digamos assim, tá? Então vamos ver o cabeçalho, vamos ver como é que eu pego esses dados e tal e ver como é que isso daqui é utilizado no dia a dia para ficar mais fácil essa exemplificação, tá? Então a primeira coisa que tem aqui na minha ordem de serviço é o cabeçalho. E aqui no cabeçalho eu tenho um número dessa ordem de serviço porque eu trabalho aqui com as ordens de serviço numeradas, tá? E se você pegar em sistemas, eles vão numerar também para ficar mais fácil de localizar até. E eu recomendo que você faça isso. Então o que é esse número? É basicamente um número que remete àquela ordem de serviço, que pode ser a sua primeira ou a sua centésima, tá? Então pode ser 98, 97, tanto faz. É importante só que você sempre siga uma sequência e que essa sequência seja crescente, porque fica mais fácil de você organizar depois, se você fizer em papel como eu faço, ou mesmo se for no sistema, tá? Então aqui no cabeçalho eu também vou ter o logo, que é o mesmo logo que está na placa, que está nas camisas aqui da loja, ele também está aqui na ordem de serviço, tá? Que é para que a identificação visual pelo cliente ela fique mais fácil. Então tem também aqui o nome, tá? Ponto digital, loja, assistência técnica. Tem o número do telefone e o arroba aqui para redes sociais, então no Instagram, no TikTok, em qualquer rede social ele vai conseguir encontrar com esse arroba aqui.
tem o número do CNPJ e o nosso endereço. E essas informações aqui, eu acho que você deve colocar na sua ordem de serviço também, tá? Coloca número do telefone, arroba para as redes sociais, CNPJ, se tiver CNPJ, e o endereço, tá? Dito esse cabeçalho aqui, que só tem as informações iniciais, a gente vai para a primeira parte da ordem de serviço. E aqui ela está dividida em duas partes, ó. Vocês podem ver que tem uma linha vermelha aqui, olha. Essa linha vermelha aqui é onde eu vou dividir a folha ao meio e a parte de baixo ela vai ficar entregue ao cliente e a parte de cima ela fica aqui na loja, tá? Há ordens de serviço que não trabalham dessa forma, na verdade eu acredito que a maioria não trabalha dessa forma, mas essa ordem de serviço aqui fui eu que estruturei aqui pra gente e ela funciona bem pra gente, tá? É o que a gente precisava. Se não funcionar para você, você obviamente altera. Você usa de outra forma, mas isso vai requerer que você teste por algum tempo. Para mim, ela funciona bem assim, tá? Então, olha só. Na primeira parte, que é a parte que fica aqui na loja, eu tenho dados do cliente, dados do aparelho, data de entrada e saída, assinatura do cliente, produtos e serviços, que é se ele comprar alguma coisa, por exemplo, além de reparar aqui o dispositivo com a gente, e tem também um checklist aqui. Então, quais são os pontos essenciais que você deve ter na sua ordem de serviço? São esses aqui também, tá? Pode ser que não com tanta coisa ou até com mais coisa, mas são pontos essenciais, são pontos chaves que a sua ordem de serviço ela deve ter. Então, veja, aqui ó, eu tenho nome, aqui nos dados do cliente tem nome, CPF e /RG, que pode ser CPF ou RG, o número de telefone, de preferência o número de telefone que tenha o WhatsApp, ou que eu possa realizar uma ligação para ele, o endereço, bairro e cidade, tá? Porque a gente também atende clientes que são de outras localizações aqui, de outras cidades, de cidades vizinhas. Então, para a gente, isso daqui faz sentido. Se você é de uma cidade menor e não tem... E não atende assim clientes de outras cidades, talvez você possa até remover essa questão aqui do bairro cidade, deixar só um endereço, tá? Beleza, então pegou todos os dados do cliente, a gente faz o checklist do aparelho quando é possível fazer esse checklist, tá? Se o aparelho estiver ligado, estiver com toque ali funcionando e eu posso testar as coisas, a gente faz esse checklist, tá bom? Então tem aqui, ó, aparelho liga, chip funciona, Wi-Fi funciona, alto-falante, microfone, se o aparelho está reiniciando, se o sensor funciona, tá? Porque às vezes chega aparelho que já foi trocado a frontal aqui, por exemplo, e aí eu tenho que saber se o sensor está funcionando, por exemplo, que é algo que pode dar problema. Se as câmeras estão funcionando, tá? Câmera frontal, câmera traseira. E aqui eu tenho também um campo para observações. Esse campo de observações aqui é onde eu vou colocar, por exemplo, se aquele aparelho tem algum amassado, se aquele aparelho chegou com alguma marca de líquido, se já tinha algum trincado naquele aparelho, se a película estava quebrada, por exemplo, quando o cliente deixou o aparelho aqui, tá? Então são para essas observações gerais que eu posso fazer só inspecionando o aparelho, tá? Então a gente vai colocar isso aqui no campo de observações. Aí aqui eu tenho os dados do aparelho, então pega o modelo, então coloca o modelo pela numeração, tá? Para facilitar para você também, e pela cor. O número de e-mail 1 e e-mail 2, quando tem, e a senha do cliente. Se a senha for de desenhar, a gente desenha aqui também, até porque são só 9 pontos, né? Então é bem fácil de fazer, eu não coloquei aqui uma imagem para fazer isso. E aqui em produtos em descrição eu tenho a descrição e o valor total. A forma de pagamento eu preencho no ato de retirada do cliente, tá? E aí ele pode pagar em dinheiro, pode pagar em cartão de crédito, cartão de débito, Pix, aí vai como o cliente preferir e achar melhor, tá bom? E aqui a gente tem data de entrada, data de saída e assinatura do cliente. Data de entrada, obviamente, é a partir do momento que o dispositivo fica aqui na loja, tá? O cliente trouxe o dispositivo até aqui, fez esse preenchimento com a gente. E data de saída é quando o cliente retira o dispositivo, tá bom? Então, beleza, essa primeira parte aqui é a parte que fica aqui na assistência. Ela fica sempre com a gente, tá? E a gente tira foto disso aqui também, porque como a gente faz em papel, papel pode rasgar, pode molhar, pode sujar, manchar. Então, a gente tira uma foto e manda para o Google Drive com o número da ordem de serviço. Essa segunda parte aqui, onde tem os termos de garantia, ela é entregue ao cliente, tá? Para que isso fique sempre bem explícito para o cliente, os termos da garantia que ele está concordando. Então, olha só, a garantia é somente da peça trocada ou serviço descrito aqui.
Por quê? Vamos supor que o cliente chegou aqui com a tela quebrada, então ele pediu para a gente trocar a tela, mas a gente fez o checklist ali e o Wi-Fi desse cliente não está funcionando, certo? Então a gente marcou aqui que o Wi-Fi não funciona. Então a nossa garantia é exclusivamente sobre o que a gente foi contratado e reparou, que neste caso que eu dei o exemplo, seria a tela. Então a nossa garantia é somente sobre a tela. O Wi-Fi já estava sem funcionar e como a gente não foi contratado para reparar o Wi-Fi vai voltar para o cliente sem funcionar, do mesmo modo que estava. Bem assim se estivesse funcionando. Vamos lá, aqui eu tenho um outro ponto que a gente considera muito importante aqui, tá? Eu também vou deixar o termo citado aqui para download na descrição. Eu acho que esse termo aqui a gente pegou do André Cispe, a gente usa o mesmo do André Cispe aqui. As condições do termo de desoxidação passam a valer automaticamente se constatado que houve contatos com líquidos, mesmo sem declaração prévia do cliente. Acontecia muito do cliente chegar aqui e falar: olha, meu aparelho parou de funcionar do nada. Aquele clássico do nada, né? Fenômenos paranormais. Enquanto eu editava o vídeo, eu percebi que eu falei dos fenômenos paranormais, tá? E aí aqui na loja eu tenho uma plaquinha para prevenir isso. Como ele tem um tom de humor, eu até consigo me sair melhor das situações. Que é o famoso quebrou sozinho, quebrou do nada, eu coloquei para carregar e quebrou. E aí aqui a gente deixa isso aqui no atendimento, tá? Então ó, aqui tá a loja e tal, tá um portão ali fechado agora por conta do sol. Então é o atendimento que onde o cliente chega aqui e a gente faz a ordem de serviço, que inclusive tá aqui, ó. E aí ela fica aqui sempre exposta. Aqui a gente tem um termo de desoxidação, que é o que eu vou citar mais pra frente nesse mesmo vídeo. Eu também vou deixar para download. E aqui embaixo fica a garantia impressa e bem destacada aqui, tá? Eu acabei de tirar ela, tem até restos aqui, ó, porque eu vou trocar, que o papel que estava aqui estava velho. Mas eu vou deixar essa daqui na descrição também, porque ela é engraçada, você consegue sair melhor da situação. E se você imprimir e colar aí na sua loja, marca a gente no Instagram ou mesmo manda pra gente no Telegram, que a gente vai ficar feliz em ver. No Instagram tem o @Johnny1426 e o @Ponte-Digital, ambos vão estar aqui na descrição, tá? Só que aí a gente abriu o aparelho estava totalmente molhado ainda, tinha muita água dentro. Já aconteceu até a gente abrir o aparelho aqui e ele ter cachaça dentro, tá? Álcool mesmo, bebida. E aí por isso ele não estava funcionando, não estava ligando, já tinha queimado a tela às vezes. Só que o cliente não avisou isso pra gente. A gente coloca esse termo aqui, porque aí os termos de desoxidação eles passam a valer. E eu vou deixar esse termo de desoxidação aqui para download na descrição. A gente tem aqui que a garantia de 30 dias para serviço de sistema e 90 dias para demais serviços. E a desoxidação ela está sujeita aos termos dela. 90 dias é o que o Código do Consumidor ele define pra gente, tá? Por lei você tem que colocar 90 dias. Então não adianta você colocar aqui nos seus termos que você só dá garantia de, sei lá, 10 dias e o aparelho do cliente dá problema dentro desses 90 dias. Se der problema dentro desses 90 dias e for questão de garantia, por lei você é obrigado a cobrir, tá? Mesmo que o cliente tenha assinado aqui e concordado com esses termos. Se der problema dentro de 90 dias e for garantia, você tem que cobrir. Aqui embaixo a gente tem: o aparelho ou equipamento perderá a garantia imediatamente se violado o lacre da loja, aberto por pessoa não autorizada ou em caso de mau uso. Mau uso eu vou acreditar que todos vocês saibam que é a questão de quebrar, molhar, esse tipo de coisa que acontece na maioria das vezes. E aí aqui a gente tem um outro ponto muito importante e que eu recomendo que vocês coloquem algo parecido, tá? Olha só, a não retirada do aparelho no prazo de 30 dias corridos após a notificação de retirada, que isso é quando a gente avisa o cliente, ou vai no endereço, ou liga, ou manda mensagem, e o cliente viu aquilo, ele confirmou com a gente, implicará no acréscimo de 30% no valor dos serviços prestados. Isso significa que isso daqui é uma multa pelo tempo que o aparelho fica aqui como abandonado, tá? Então isso daqui também vai evitar aparelhos abandonados na sua assistência e é muito importante que você faça. Você vai encontrar em algumas OS que está aqui que depois de 30 dias ou de 90 dias o aparelho vai ser vendido. Eu pesquisei bastante, mas pelo Código de Defesa do Consumidor, se você vender o aparelho do seu cliente nesse período só para repor custos,
você pode ter grandes problemas e ter que ressarcir esse cliente e talvez até pagar alguma indenização para ele, tá bom? Então eu recomendo que você não faça essa questão da venda. Você deixa aqui uma multa, e essa multa ela pode ter, como eu falei aqui, depois de 30 dias, ou mesmo ela contar dias, tá? Então, passou 30 dias, você vai adicionar um valor X a cada dia. Lembrando que esse valor ele também não pode ultrapassar o valor do equipamento. Então, a gente colocou aqui uma multa de 30%, que já é uma multa que dá para reorganizar aí esse tempo que o aparelho fica parado ali, que a gente não recebeu esse dinheiro. Porque, como vocês sabem, principalmente no momento que a gente viveu e meio que está vivendo ainda, que foi a pandemia, os preços deles se reajustavam praticamente a todo momento. Então não dá para eu segurar o aparelho do cliente aqui por 3 meses sem fazer esse reajuste para o cliente. E aí aqui na via que fica com o cliente também, a gente tem a descrição e o valor total. Esse valor total é obviamente o valor que foi combinado quando o aparelho do cliente chegou aqui, a data de entrada e a data de saída. Tem que ter essas datas aqui, principalmente para contar a garantia a partir do momento da saída do aparelho e para que a nossa multa aqui de 30% no valor dos serviços prestados, ela seja válida e o cliente esteja ciente disso. Então, no vídeo de hoje eu queria fazer isso aqui com vocês, mostrar a ordem de serviço que a gente utiliza. Vou estar deixando a ordem de serviço aqui para download na descrição. Também vou deixar o termo de desoxidação, que é o mesmo termo do André Cispe aqui. E se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, porque eu ou alguém aqui ou alguém aqui que acompanha o canal vai estar respondendo. A gente tem uma comunidade bem bacana e bem forte aqui, tá? Confere todos os links na descrição. Entra lá no nosso grupo no Telegram, que é um grupo destinado a técnicos. Aqui na descrição você também vai encontrar o link para a lista de espera do nosso curso, que é o curso de desbloqueio de iCloud. Tem cursos que eu fiz e recomendo, como o curso do Williams Celulares, e que está na Black Friday ainda, se eu não me engano. Você também encontra cupons e promoções para lojas, para compra de eletrônicos e tudo mais, que você não vai pagar nada mais, mas ajuda a gente aqui do canal. Bom, espero que tenha te ajudado e a gente se vê na próxima.